Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje com um destaque, uma curiosidade bem bacana, bem interessante. Teve jogo comemorativo, né? O que é comum aí nesse final de ano. Ontem, inclusive, Everton Ribeiro esteve presente em um lá no Rio de Janeiro e teve um em Pernambuco com a presença de Luciano Juba e William José. Além deles, tínhamos também Camutanga Eric, do Vitória da Bahia, e João Vitor, que atuou pelo Vitória da Bahia, hoje está na equipe do Mirassol, além de Everaldo, que também passou por lá. Ney Silva, que organizou esse jogo festivo, e na imagem aí, no registro, para uma cobrança de falta, a gente vê as duas opções, ó, de direitinho ou de canhota, William José e Luciano Juba, jogadores do Sport Clube Bahia, nesse período aí de férias, jogando bola, se divertindo, resenhando com os amigos e fazendo bem também, né? Porque, querendo ou não, esses jogos festivos, comemorativos, servem para poder arrecadar aí alimentos não perecíveis para famílias necessitadas. Tá aí o destaque para William José e Luciano Juba, que permanecem firme e forte no Bahia para a temporada de 2026. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, eu sei que é um assunto que a gente já repercutiu, que a gente já debateu, que a gente já trouxe informações, mas saíram novas informações, notícias quentes sobre essa situação de Vitor Hugo, que rescindiu com o Bahia para poder fechar em definitivo com o Atlético Mineiro. Muita gente ficou na dúvida sobre como o Bahia ia faturar com esse negócio. E o nosso querido amigo Lucas Tanaka, que acompanha de perto o Galo e traz informações sempre muito relevantes sobre a equipe mineira, trouxe o seguinte: valor final em torno de 500 a 600 mil euros, condicionado a metas. Considerando que hoje o euro, bota aqui, o valor do euro, está avaliado em 6,52 reais, 6,52 versus 600, vamos botar aqui o valor maior, isso daí daria quase 4 milhões de reais. O pagamento ocorre apenas se o jogador atingir X jogos. Atlético pagará menos da metade do valor inicialmente pedido pelo Bahia, que foi esses 7 milhões de reais. Se for 600 mil euros, dá quase 4 milhões de reais. Então não é menos da metade, mas se for 500 mil euros, dá menos da metade. Bahia se livra integralmente do salário. Metas consideradas baixas e de fácil cumprimento. Caso atinja essas metas, o jogador estará um ano mais velho. Tem fator que impacta a desvalorização de mercado. Ele já tem 34 anos, né? Então, nessa meta aí vai durar pelo menos um ano. Ele vai ter 35 já quando o acordo for definitivamente selado. Inclusive, o Atlético Mineiro movimentando-se muito aí no mercado, né? Um cara que a gente sugeriu aqui no canal que estava livre está indo para o Galo, que é o Renan Lodge, de 27 anos. Chega como um free agent lá no Atlético Mineiro. Do outro lado, dessa mesma posição, o Fluminense se interessa por Guilherme Arana, tem outros times de olho em Scarpa, Fluminense também de olho em Hulk, né? O mercado da bola aí do Galo está movimentado, a maioria para saídas, né? Mas teve também chegada e a manutenção aí de ativos importantes para eles nessa temporada, como o Vitor Hugo. Por incrível que pareça, e com todo o respeito, evidentemente, que eu tenho ao atleta. E outro nome do Galo que está dentro dessas movimentações é o de Rony, tá? O André Hernan trouxe a informação, depois de Musset, lá do UOL, ser mais um a falar de um suposto interesse do Bahia além do Santos. André Hernan trouxe a informação que Santos e Galo abriram conversas para o empréstimo do atacante Rony. Direção santista vê conversas ainda como preliminares e aguarda avanços. Então, assim, a gente vê que o nome do Bahia nem está mais na jogada, né? Mesmo que seja um acordo por empréstimo, para o Bahia não faz muito sentido. 1.400.000 de salário para Rony é praticamente pagar o que o Bahia paga por Everton Ribeiro, que é um ativo do clube, que é uma peça importante, que muda completamente o cenário da equipe, né? Não é o caso de Rony. Então o Bahia, não duvido que tenha sondado mesmo a situação, procurado saber, por mais que tenha muita cara aí de cavada de empresário, e eu sou sincero e reto com vocês com relação a isso, mas certamente com esse valor de salário o Bahia não vai adiante. O Bahia segue procurando um atacante que entrega dinâmica para o ataque e que também tenha a capacidade de lidar com jogos grandes, decisivos, como os jogos de Libertadores da América,
querendo ou não, Rony tem experiência em Libertadores. Anderson Talisca, no meio dessa novela, desse disse-me-disse, desse reme-reme, desse vai ou não vai, Anderson Talisca que tem contrato até o meio do ano com a equipe do Fenerbahçe, ou seja, em janeiro pode assinar um pré-contrato com o Bahia ou com qualquer outra equipe, postou uma foto, um vídeo na realidade nos seus stories, nosso querido Hugo Santana destacou, com o seu filho com a camisa do Bahia. Normal, faz parte. Talisca foi formado no Bahia, tem um carinho enorme pelo Bahia, se diz torcedor do Bahia. É natural que o filho dele, morando em Salvador, né, vivendo mais em Salvador do que fora, tenha essa relação de afeto com o Esporte Clube Bahia. Que bom por isso, que bom. E, apesar de que ele tem camisa de vários times, a gente já viu aí nos stories, o moleque amante por futebol, realmente tem que ter camisa de vários times. Mas fica aí o registro com a camisa do Bahia de Anderson Talisca. E a gente já puxa o gancho para situações que foram apuradas aí pelo jornalista turco Ekran Kunur, que acompanha de perto o Anderson Talisca lá na equipe do Fenerbahçe. Ele vem sendo muito útil, muito importante, muito valorizado, e a situação é a seguinte: em novo contato com o jornalista nacional Ekran Kunur, recebemos mais detalhes sobre a situação de Anderson Talisca no mercado. Nossa galera do Bahia de Catu trouxe aí que o Bahia está sim realmente interessado no jogador, porém ainda não realizou nenhuma oferta oficial. O clube nesse momento busca entender melhor a vontade e a opinião do atleta antes de avançar. E além do Bahia, outros clubes brasileiros demonstram interesse, assim como grupos da MLS e de outros mercados internacionais. O Fenerbahçe tenta renovar o contrato de Talisca, mas o jogador ainda não tomou uma decisão. Seu contrato é até junho de 2026 e pode assinar pré-contrato em janeiro. Atualmente, o meio atacante recebe cerca de 9 milhões de euros por ano, valor considerado alto, e o Bahia trabalha com a possibilidade de um salário menor. Tá? 9 milhões de euros por ano corresponde a cerca de 58 milhões de reais por ano, que dá mais ou menos 4 milhões e 800 mil por mês. Informação do Ekran Kunur junto com a galera do Bahia de Catu, que entra em conflito com o que foi levantado lá no Rio Grande do Sul pelo Caliel a respeito do salário de 3 milhões de Talisca, né? Aparentemente o salário é maior do que esses 3 milhões. Enfim, é um negócio muito complexo, é muito difícil de ser desenvolvido, mas que depende mais dele do que do Bahia, né? O Bahia pode dar uma iniciativa para poder avançar um pouco mais do que comumente faz, mas ele também vai ter que ceder. Essa é a realidade, né? Então seguimos aí acompanhando de perto essa novela e torcendo para que tenhamos um final feliz, né? Tenhamos um desfecho positivo. Outro que aparece no radar, segundo o Omar Selbak, acho que é assim que pronuncia, que é jornalista e acompanha de perto as equipes da Turquia, falou: Fluminense e Bahia iniciaram negociações para a transferência de Rodrigo Becão. Becão não tem sido mais tão aproveitado pelo Fenerbahçe. A gente teve a oportunidade, inclusive, de receber Rodrigo Becão no Zona Mista recentemente, quando ele estava de férias aqui. Ele falou sobre esse desejo que ele tem de retornar ao Brasil, de vestir a camisa do Bahia novamente, agora com outro caráter, depois de ter tido destaque no Fenerbahçe, no CSKA, na Udinese, ter atingido um alto nível na sua carreira. E o Bahia procura zagueiro. Becão, além de ser um cara hoje experiente, um cara que conseguiu render em um nível elevado na Europa, mesmo que ali em segunda prateleira, ainda é identificado. Então é uma movimentação interessante e o nome do Bahia aparece aí, junto com o Fluminense, como interessados em Rodrigo Becão. Só que o Fluminense avançou por James, né? O zagueiro do Mirassol. Eles estão comprando 70% de James. Então, assim, pode ser que o Fluminense não vá adiante, por mais que eles tenham perdido o Thiago Silva, né? Talvez eles queiram a reposição, mas também queiram mais um zagueiro. Então vamos aguardar o desdobramento da história. Mas tá aí, Rodrigo Becão na mira do Bahia. Vamos aguardar e torcer pra dar certo, porque pra mim é um jogador de excelente nível. Se gostou do vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Lembre de fazer a sua aposta com cuidado, com responsabilidade, só se for maior de 18 anos, lá na BetSul, sua Bet Norte a Sul. 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$5 e saque extremamente rápido. Chegue junto e faça sua aposta esportiva na BetSul, sua Bet de Norte a Sul. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?